Shavua Tov a todos, espero que vocês passaram um bom Shabbat. Hoje, Avdalah, nós não vamos fazer, pelo fato que no Brasil já está bem depois do Shabbat, está tarde, mas conforme o nosso costume de contar uma história hassídica, então nós vamos agora contar uma história com uma mensagem. E hoje à noite nós vamos contar sobre um rabino conhecido como o Maggid de Koznitz. O Maggid quer dizer pregador, Koznitz, uma cidade na Polônia ou na Ucrânia, e ele era chamado de pregador porque naquela época, 150 anos atrás e mais, o costume, uma das profissões era rabinos que sabiam, tinham um bom dom de oratória, então eles passavam de cidade em cidade fazendo discursos e as pessoas doavam alguma coisa, com isso o rabino era uma forma de como se sustentar. Mas de qualquer forma, na história se conta que ele, na cidade onde ele era rabino, Koznitz, então tinha um açougueiro, e esse açougueiro ele não tinha um nome muito bom. Se falava que ele não era uma pessoa muito honesta e assim por diante. Também ele não teve longa vida, viveu relativamente, faleceu jovem, e depois de um tempo que ele faleceu, então ele chega no sonho do Shoichet. Shoichet é aquele que abate os animais. E fala para ele: eu quero te levar para um Din Torah. Din Torah quer dizer para um julgamento rabínico, tribunal rabínico. Ele se assusta no sonho, acorda. A última coisa que ele queria é encontrar esse açougueiro que já faleceu. Mas, como dizem os nossos sábios, que às vezes os sonhos não tem valor, não tem conteúdo, é apenas um sonho, ele volta a dormir. Só que esse sonho se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Até que ele começa a perceber que realmente tem alguma coisa. O cara chega no sonho e pede para ele: eu te chamo para um Din Torah, para um julgamento. Ele vai para o rabino, esse Maggid de Koznitz, e fala para ele o que está acontecendo. O Maggid disse para ele, os sábios dizem que a Torá não é lá em cima, mas aqui embaixo. Lo bashamayim hi. A Torá não é dada para os anjos, é aqui para nós. Então, concorda, ele tem direito para te levar para um julgamento, porém tem que ser aqui embaixo. Próxima vez que ele chegar no sonho, você fala para ele: concordo, mas somente aqui embaixo. E realmente isso acontece. Novamente ele aparece no dia seguinte no sonho. Ele fala para ele: eu quero que você venha, eu concordo, mas tem que ser com o rabino aqui da minha cidade, aqui embaixo. Esse açougueiro fica muito sério, pensa um pouquinho, mas depois ele fala para ele: eu concordo. Ele levanta de manhã, ele vai para o rabino, ele fala para o rabino, ele concordou. O rabino fala para ele imediatamente, ele chama os juízes e chama ele, manda fazer um tipo de biombo, uma divisória, num determinado canto naquela sala onde ia acontecer o julgamento. Ele chama o seu ajudante, dá para ele o cajado dele, o bastão, e fala para ele: vai no cemitério, no túmulo daquela pessoa, do açougueiro, bate no túmulo dele com o meu cajado e fala para ele: o rabino está te chamando para vir para o julgamento. E realmente assim acontece. Ele vai lá, ele volta, e de repente se escuta a voz daquele açougueiro, e o rabino pergunta para ele: qual é o teu problema com o shoichet, com o abatedor que você chamou para um julgamento? O rabino, o açougueiro, fala para ele: rabino,
muitos vacas, muitos animais que eu mandava para ele abater, ou que tinha perguntas, ele dizia que não era kasher, que tinha um problema aqui, que tinha um problema lá. Você pode imaginar que com isso eu perdi muito dinheiro. Comecei a entrar em dívidas. Fiz outras dívidas. E a minha vida ficou extremamente complicada. E de tanto sofrimento, de tanta pressão e sofrimento, eu não aguentei. Fiquei doente e faleci. Cheguei lá em cima. E lá em cima eu descobri que, na verdade, muitos animais eram kasher. Só que ele tinha uma certa inveja de mim, do meu negócio, do meu business, e ele queria me prejudicar. E por isso ele foi falando que as animais não são kasher. Com isso eu fiquei prejudicado, fiquei endividado, eu faleci e deixei toda a minha família com todas essas dívidas. Eu quero chamar ele para um julgamento. O rabino volta para o shoichet, e o shoichet fica branco e realmente começa a chorar e diz que é verdade, tudo aquilo que ele falou é verdade, e que ele gostaria de fazer tshuva, que ele se arrepende, e que o rabino falasse para ele como que ele realmente pode fazer tshuva. O rabino falou para ele o seguinte: em primeiro lugar, você tem que devolver todas as dívidas de toda a família, de todos os credores que ele tem. Segunda coisa, você vai ter que dar um salário semanal para a família dele, para eles poderem se sustentar. Isso seria a forma como você pode perdoar dentro que dá o teu pecado. E assim ele concorda, o açougueiro fica feliz, o shoichet fica tranquilizado, e assim acaba o julgamento, e ele manda embora o shoichet de lá. Mas o açougueiro, a alma do açougueiro falecido, ainda se encontra lá atrás do biombo. E o rabino pergunta para ele: me fala uma coisa, você chegou lá em cima você tem que dar uma conta daquilo que aconteceu durante toda a tua vida. E nós sabemos que talvez você não era o melhor das melhores pessoas. O único problema que você tinha foi o teu problema com o açougueiro, o resto já está resolvido? E o açougueiro responde para o rabino o seguinte: eu cheguei lá em cima com muitos problemas, mas aconteceu algo na minha vida, um episódio, que isso me salvou. E o episódio foi o seguinte: antes de eu me tornar açougueiro, eu era um carroceiro, era um taxista. Eu levava pessoas com meu cavalo, carroça, de um lugar para o outro. Certo dia, eu tinha um grupo de pessoas elevadas, pessoas tzadikim, pessoas, dava para ver que são pessoas importantes e sagradas. E estava na minha carroça, estava levando eles para um determinado lugar. De repente, assaltaram a gente. Assaltaram a gente e estavam prontos para matar todo mundo. Eu, não sei como, mas de um jeito eu não deixei. Eu comecei a brigar com os caras, me bateram, fiquei ferido, mas eu não desisti e consegui afugentá-los. E dessa forma, eu salvei a vida desses vários tzadikim, várias pessoas elevadas. Quando eu cheguei lá em cima, para o meu julgamento, vieram muitos anjos negativos, promotores, para falar sobre todas as coisas ruins que eu fiz e me mandar para um lugar não muito prazeroso. Mas de repente chegaram esses tzadikim, essas almas, e falaram que naquele dia, naquele ano, naquele episódio, esse açougueiro salvou a gente. E os nossos sábios dizem que Kol hamatzil nefesh echad mi Israel, que ilu hitzil olam maleh, que cada pessoa, quando se salva uma pessoa, é como que você tivesse salvado o mundo inteiro. A importância de salvar uma pessoa. E ele não salvou uma pessoa, ele salvou várias pessoas. Com isso, ele conseguiu
ganhar o julgamento lá em cima e apagar todas as coisas negativas. Porém, falaram para ele, os juízes celestiais, que isso é válido só entre coisas relacionadas entre ele e o Criador. Mas coisas entre ele e o próximo são coisas que precisa ser resolvido entre a gente. Isso não pode ser perdoado lá em cima por alguma coisa que alguém que prejudicou e você tem muitas dívidas. Então, você tem que resolver isso. É por isso que ele chamou, depois que ele descobriu que essas dívidas vieram em função de algo errado que foi feito pelo Shochet, então, essa era o único impedimento no caminho dele que faltou para resolver, para ele poder chegar no seu lugar de descanso no Gan Eden, no paraíso. E os nossos sábios dizem: Kol hametzil nefesh echad miYisrael ki'ilu hetzil olam maleh. Todo aquele que salva uma pessoa, um judeu, uma judia, é como que se tivesse salvado o mundo inteiro. A importância disso. Nós estamos vivendo numa época que precisamos muito cuidar da gente. Não podemos prejudicar o outro. E cada um de nós, de uma certa forma, nós jovens pelo menos, temos um certo revólver no nosso bolso. Esse revólver não prejudica a todos, só para quem você atira. Pessoas que estão numa certa idade, nós se aproximando deles sem cuidado, é como que se nós tiramos o revólver e atiramos uma bala na pessoa. Para os jovens não tem significado, mas para certas pessoas isso é fatal. Então, quanto nós temos que cuidar da nossa saúde, da saúde do outro, não podemos apenas pensar: eu estou bem, então eu não preciso de máscara, então eu não preciso dos cuidados, porque tem outros lá fora que para eles é extremamente perigoso. O mundo inteiro fechou para salvar vidas. Então, mesmo que agora estamos se reabrindo, mas o país vai esperando aos poucos voltar ao normal, mas não podemos se descuidar da saúde, não só da nossa saúde, mas também da saúde do outro, porque com isso nós podemos literalmente salvar vidas. E obviamente, falando de salvar vidas, existe a vida espiritual, que não é menos importante do que a vida física. Cada um de nós que procure salvar mais vidas, ou seja, judeus ou judias, que infelizmente por um motivo ou outro não se encontram dentro do seio da comunidade judaica, estão um pouco desgarrados ou perdidos, é preciso fortalecê-los. Isso também pode explicar a gente mesmo, fortalecer o nosso judaísmo, salvar a nossa alma, mas com certeza também com os outros. Isso tem uma extrema importância. E fazendo isso, isso apaga todas as coisas que podem ser consideradas negativas ou ruins, etc. Toda a alma que nós salvamos, na verdade, isso acaba salvando a gente também no final. Shavua Tov a todos.